Chegou o momento tão aguardado para você entender como estruturar uma conversa difícil de forma madura. Sou Eliane Ramos, terapeuta e analista corporal, especialista em conversas difíceis, criadora do método Consciência Emocional aplicada às relações, com mais de 3.000 atendimentos online. E se você chegou até aqui, já entendeu que antes de conversar é preciso compreender quem é você, quem é o outro, como funcionam as estruturas emocionais de cada um. Esse é o objetivo que você precisa ter entendido. Porque uma conversa difícil não nasce do nada. Ela nasce de um fato, um acontecimento, uma quebra, uma dor, uma expectativa frustrada, uma dívida emocional. E enquanto as conversas não acontecerem dessa forma, para tocar nesses assuntos de modo organizado, a relação adoece. Mas talvez você esteja se perguntando, Eliane, eu não me conheço o suficiente, não sei muito sobre mim e nem sobre o outro para montar essa conversa difícil. O que eu posso fazer? Aqui nesse canal eu vou te ensinar como fazer isso. Então, se você passou por aqui e ainda não se inscreveu, faz isso agora, para você não perder nenhuma informação. Mas vamos partir aqui da ideia de que você assistiu os outros vídeos, os vídeos anteriores, já tem esse certo conhecimento do seu jeito de funcionar e também tem o mínimo de informação sobre quem está em sua frente, aquela pessoa que você quer ter a conversa. O que fazer agora para montar essa conversa adulta é o que nós vamos ver agora. Entenda uma coisa, toda conversa madura precisa sair do emocional caótico e entrar na clareza. E a maioria das pessoas acusa, explode, silencia, manipula, espera adivinhação emocional, cobra sem explicar, sofre sem organizar e destrói relações. Não existe conversa difícil sem um fato e raramente as pessoas conversam sobre fatos. Elas conversam a partir da dor que sentem, da raiva, da expectativa e das fantasias que elas criaram dentro das suas cabeças. E o que é o fato? O fato é o que aconteceu. Então, toda conversa madura começa pela organização do acontecimento. Você precisa responder o que aconteceu, quando começou, há quanto tempo isso dói, qual foi o episódio, o que mudou depois disso, o que foi quebrado emocionalmente. Entende? Muitas pessoas chegam numa conversa muito acumuladas, muito emocionadas, confusas, misturando anos de dor ao mesmo tempo que a situação atual que está acontecendo agora. E o outro não entende, se perde, se defende, se fecha, porque não existe clareza. Ele não está entendendo o que você está falando. Como exemplo prático, imagine um casal, eles estão conversando da seguinte maneira. Um deles fala, meu bem, depois daquela viagem, em março, eu comecei a perceber você distante. No passeio que nós fizemos, você ficou calado o tempo inteiro, ou então no celular. E desde aquele dia, eu senti que alguma coisa mudou entre nós. Veja, essa conversa existe fato, tempo, existe referência, existe um acontecimento concreto, e isso organiza a conversa. Não houve acusação. Você notou que existe uma história emocional? É como eu vivi isso. Porque fatos viram histórias emocionais. O fato sozinho ele não dói. O que dói é a interpretação, é o abandono, é a rejeição percebida, é a quebra da expectativa. Então tem algo importante que você precisa entender aqui. A pessoa precisa falar como se sentiu, o que aquilo gerou, o que ela interpretou, qual foi a dor dela, mas sem transformar isso em ataque. Esse é o ponto. Você não está aqui para convencer o outro da sua dor. Você está aqui para expor honestamente como que você viveu aquilo. Certo? Eu vou dar um exemplo. Quando você não me respondeu naquele período, eu me senti invisível. Eu comecei a sentir que a minha presença não importava mais. Percebeu? Ela não acusa, ela relata. E agora a parte onde o outro errou. Bom, a pessoa precisa conseguir dizer o que acha que o outro falhou, qual a expectativa que foi quebrada, o que ela esperava daquela relação. Ela pode e deve dizer isso. Mas observe bem, toda mágoa nasce de uma expectativa. É preciso pensar na expectativa sobre o que o outro está sentindo. Por exemplo, eu esperava parceria, eu esperava transparência, eu esperava acolhimento naquele momento. Observe o que a pessoa esperava.
Não é necessário que o outro concorde, ele precisa só saber o que você está sentindo. A pessoa não está exigindo validação, obrigando o outro a concordar, impondo culpa. Nada disso está acontecendo. Ela apenas expõe sua percepção emocional. E maturidade emocional é conseguir dizer a sua verdade sem exigir que o outro abandone a dele. Isso é até respeito. Você não concorda? E agora a conversa chega num ponto muito interessante, que é onde vem a retratação ou reparação. O que é retratação? É reconhecer o erro. E reparação é compensar o dano causado. Tudo pode ser retratado, mas nem tudo pode ser reparado. Já pensou nisso? Por que que não? Porque algumas palavras não voltam. Elas não podem voltar atrás, são como flechas lançadas. Alguns abandonos deixam marcas, vão ficar as consequências mesmo. Alguns traumas vão permanecer, mas mesmo assim, reconhecer importa. Validar importa. Responsabilizar-se importa muito. É o respeito para com o outro. Um exemplo disso no casamento. Eu reconheço que eu te humilhei naquela discussão. Hoje eu entendo o quanto isso te feriu. Isso é retratação. Relação entre pais e filhos. Eu não posso devolver sua infância, mas eu posso reconhecer, meu filho, que eu falhei emocionalmente com você. Na amizade, eu sumi no momento em que você mais precisava. Hoje eu percebo isso. Observou? Pedidos de desculpas formais. Isso é uma retratação. Pessoas maduras sabem pedir desculpas sem justificar imediatamente o próprio erro. O exemplo errado é desculpa, mas também você... Isso não é desculpa, isso é defesa. Então, se o exemplo errado é se justificar ou acusar o outro, qual é o exemplo correto? Eu sinto muito pelo que eu fiz. Pronto. Silêncio. Com responsabilidade e reconhecimento do que você fez. Isso faz com que o outro se acalme, a conexão é restabelecida para que possa haver a continuação daquela conversa saudável e madura. E há algo que atrapalha muito as relações, são as dívidas emocionais. Porque muitas relações continuam presas na espera, presa na pendência, presa nessa dívida invisível e muitas vezes até palpável, visível. Então pergunte-se, que dívida ainda temos um com o outro? Existe algo que eu possa fazer para reparar isso? Existe algo que você precisa me dizer? A maioria das pessoas, elas nunca fecham ciclos emocionais. E isso atrapalha muito nas relações ou impede que elas existam. Nunca organizam os combinados, nunca quitam as pendências. Então, continua a haver, por causa disso, pessoas esperando, continua a haver cobrança o tempo todo, continua a haver sofrimento, também punição, uma punindo a outra o tempo inteiro. E o que põe fim nessas dívidas são os combinados. Porque o que não é dito claramente vira espaço, aquele espaço para fantasia, para cobrança e para frustração. Então, esses combinados, eles estão ali para organizar a expectativa, para definir as responsabilidades, para também estabelecer limites, para evitar novas expectativas, novas interpretações emocionais. Por exemplo, um casal, imagine um falando para o outro. Quando nós estivermos irritados, nós não vamos mais desaparecer por dias. Na família, pode-se dizer, eu não aceitarei mais gritos durante a conversa. Na amizade, pode ser dito, eu prefiro sinceridade imediata ao afastamento silencioso. E o ponto importantíssimo dos combinados são o seguinte: eles existem para quitar dívidas emocionais, para quitar dívidas relacionais das pessoas envolvidas, das famílias envolvidas, daquelas duas pessoas que estão falando, e para zerar ambiguidades. E a partir dali estabelecer limites, porque limite não é punição, é clareza. O limite explica muito quando tudo foi dito, como tudo foi exposto, quais combinados vão passar a vigorar dali em diante. Finalmente, ali nasce uma legitimidade emocional para estabelecer esses limites, porque houve conversas antes, se entenderam antes. Por exemplo,
eu não continuarei numa relação onde existe humilhação. Outra coisa, se isso voltar a acontecer, precisaremos nos afastar. Ou, eu não aceito mais esse comportamento. Então, o que acontece quando esse limite é estabelecido é que a espera emocional termina. Cada um sabe a sua função e o que tem que ser feito. E aqui você entra numa das ideias mais profundas. A dependência emocional também é espera emocional. Porque a pessoa continua esperando mudança, ela continua esperando validação. Outra coisa, ela continua esperando a reparação, o pedido de desculpa, o reconhecimento. Mas quando existe a clareza, a responsabilidade pessoal, a conversa olho no olho, clara, onde existem os combinados, onde existem os limites claros, a prisão emocional acaba, ela enfraquece. Você se sente livre para falar com o outro como de fato ele é e você pode ser. E lembre-se sempre disso. Uma conversa madura não garante permanência, mas ela garante a verdade em qualquer tempo. E no fim de uma conversa madura, ambos precisam sentir que não devem mais nada um para o outro, porque relações saudáveis não sobrevivem de culpa, silêncio ou dívida. Essas relações que estão ali para durar, elas sobrevivem de clareza. E é para isso que existem as conversas difíceis. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, me deixe saber para que eu continue a te apoiar. Encaminhe também esse vídeo para aquela pessoa que você sente que a única coisa que falta para ela é saber como conversar. E hoje você aprendeu.